Quando você vê aquele lampejo de laranja papaya rasgando a Hangar Strait em Silverstone, você sabe exatamente o que é. É uma McLaren. E esse nome, essa cor, significa algo profundo. Representa velocidade, pura e simples. Representa inovação, o tipo de engenharia de gênio que te faz coçar a cabeça e se perguntar: como eles pensaram nisso? E o mais importante, simboliza a vitória. A busca incansável e obsessiva de ser o primeiro a cruzar a linha de chegada. É uma ambição que foi gravada no DNA da equipe desde o início. Um legado forjado não em uma sala de reuniões corporativa, mas no coração de um verdadeiro entusiasta de carros que ousou sonhar. Veja bem, a McLaren moderna. Uma fera de fibra de carbono repleta de magia aerodinâmica. É descendente direta de uma ideia muito mais simples. É a evolução de uma semente plantada décadas atrás por um jovem do outro lado do mundo. Um homem que acreditava que os carros poderiam ser mais leves, mais rápidos e melhores. Ele não era apenas um piloto, ele era um engenheiro, um pensador, um líder. Cada parafuso, cada curva, cada salto tecnológico no carro de hoje carrega um eco sutil de sua filosofia. O espírito não é apenas sobre vencer corridas. É sobre ultrapassar os limites do que é possível. Uma energia inquieta que se recusa a aceitar o status quo. Essa obsessão em superar os limites é o que separa o bom do verdadeiramente grande no automobilismo. Qualquer um pode construir um carro rápido, com dinheiro suficiente e um motor grande o suficiente, mas construir consistentemente um carro vencedor, ano após ano, década após década, exige algo mais. Exige uma cultura, um sistema de crenças que permeia cada pessoa na fábrica, do piloto estrela à pessoa que varre o chão. É uma convicção de que sempre há mais um décimo de segundo a ser encontrado, mais um grama de peso a ser economizado, mais uma ideia brilhante esperando para ser descoberta. Essa garra implacável é a história da McLaren. É uma história de triunfo nascido da tragédia, de inovação impulsionada pela necessidade, e de um legado que se recusa a desaparecer. Antes dos motorhomes multimilionários, dos patrocinadores globais e dos campeonatos mundiais, havia apenas uma pequena garagem e um homem com uma quantidade colossal de ambição. Para entender a McLaren de hoje, você precisa voltar ao início, a uma pequena nação insular e a um menino que se recusou a deixar que qualquer coisa, nem mesmo seu próprio corpo, atrapalhasse sua necessidade de velocidade. E se você curtiu esse vídeo, não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa muito like, comenta e compartilha com os amigos. Vamos juntos bater a meta de 70 inscritos. A história começa não em Woking, mas em Auckland, Nova Zelândia. Um jovem chamado Bruce McLaren foi diagnosticado com a doença de Legg-Calvé-Perthes aos 9 anos. Uma condição grave no quadril que o deixou com uma perna mais curta que a outra e o confinou a um leito hospitalar por 2 longos anos. A maioria das crianças ficaria arrasada. Mas não Bruce. Ele viu isso como uma oportunidade. Ele se tornou um leitor obsessivo, devorando livros sobre engenharia e design. Ele era um inventor nato. O tipo de menino que não se contentava em apenas brincar com seus brinquedos. Ele precisava desmontá-los para ver como funcionavam. Sua doença não quebrou seu espírito, forjou sua mente. Essa fascinação por todas as coisas mecânicas foi nutrida por seus pais, que administravam um posto de gasolina e uma oficina. Era o playground perfeito para um engenheiro em ascensão. Ele aprendeu a soldar, a usinar peças, a entender a dança intrincada de pistões e engrenagens. Aos 15 anos, ele não estava apenas consertando carros, ele os estava modificando. Ele pegou um velho Austin Ulster de 1929 enferrujado, um carro que a maioria mandaria para o ferro velho, e com seu pai, ele o revitalizou. Ele o tornou mais leve, melhorou sua dirigibilidade, e então começou a competir com ele em subidas de montanha locais. E surpresa, ele começou a vencer. Ficou claro que isso era mais do que apenas um hobby. O garoto tinha talento sério. E ele tinha uma mente que via um carro de corrida não apenas como uma máquina a ser pilotada, mas como um quebra-cabeça a ser resolvido. Ele entendeu que a velocidade não era apenas sobre um motor grande, era sobre equilíbrio, aerodinâmica e construção leve.
Esses eram os princípios que ele estava desenvolvendo na garagem de seu pai. Ideias que mais tarde formariam a base de sua própria equipe lendária. A combinação de sua habilidade ao volante e sua curiosidade intelectual sobre o que tornava um carro rápido era potente. Seu sucesso na Nova Zelândia não passou despercebido. Ele chamou a atenção da organização do Grande Prêmio Internacional da Nova Zelândia, que tinha um programa chamado Driver to Europe. Era um bilhete dourado, uma chance para um jovem neozelandês promissor testar sua coragem contra os melhores do mundo. Em 1958, Bruce McLaren, o menino que havia superado uma doença debilitante, fez as malas. Ele estava indo para o epicentro do automobilismo, um jovem armado com uma chave de fenda, um capacete e uma mente brilhante e analítica. A Europa e o mundo das corridas não saberiam o que os atingiria. Chegando na Inglaterra, Bruce McLaren não perdeu tempo. Ele se juntou à Cooper Car Company, uma pequena e inovadora equipe britânica que estava abalando a ordem estabelecida das corridas de grande prêmio. O chefe da equipe, John Cooper, viu a faísca no jovem neozelandês imediatamente. Não era apenas sua velocidade bruta, mas seu incrível feedback técnico. Depois de algumas voltas, Bruce podia voltar aos boxes e dizer aos mecânicos exatamente o que o carro estava fazendo e o que precisava ser mudado. Isso era inédito para um piloto tão jovem. Ele era um engenheiro de capacete, um sonho para qualquer equipe de corrida. Sua ascensão foi meteórica. Ele rapidamente se tornou o protegido do piloto principal da equipe, o lendário australiano Jack Brabham. Em 1959, na última corrida da temporada em Sebring, nos Estados Unidos, a história foi feita. Depois que Brabham ficou sem combustível, Bruce assumiu a liderança e conseguiu vencer a corrida. Com apenas 22 anos e 104 dias de idade, ele se tornou o piloto mais jovem a vencer um grande prêmio de Fórmula 1, um recorde que duraria por mais de 4 décadas. Ele não era mais apenas um promissor novato. Ele era um vencedor de corridas, uma estrela no cenário mundial. Mas mesmo com esse sucesso incrível, a mente de Bruce estava sempre trabalhando, sempre olhando para frente. Ele se via como mais do que apenas um piloto contratado. Ele tinha suas próprias ideias, suas próprias filosofias sobre design de carros e gerenciamento de equipe. Ele queria construir algo próprio, uma equipe que incorporasse seus princípios de engenharia inovadora e preparação meticulosa. Enquanto corria pela Cooper na Fórmula 1, ele começou a lançar as bases. Ele não se contentava apenas em pilotar os carros. Ele queria ser o homem que os concebia, os construía e liderava a equipe que os corria. Em 1963, o sonho se tornou realidade. A Bruce McLaren Motor Racing Limited foi oficialmente fundada. Inicialmente, a equipe não estava focada na Fórmula 1, mas em corridas de carros esporte. Seu primeiro carro, o McLaren M1A, foi uma obra-prima. Era um monstro V8, brutalmente eficaz, leve, que dominou imediatamente o cenário dos carros esporte. O M1A era a manifestação física da filosofia de Bruce. Simples, elegante, leve e terrivelmente rápido. Era uma declaração de intenções. O mundo havia conhecido Bruce McLaren, o piloto. Agora, era hora de conhecer Bruce McLaren, o construtor. Então, naqueles primeiros dias, o nome da equipe era frequentemente listado como Scuderia McLaren. Agora, isso não era uma tentativa de soar exótico ou, sabe, italiano. Era, na verdade, uma homenagem sincera. O amigo de Bruce e colega piloto, o promissor americano Tim Meyer, havia morrido enquanto corria pela equipe de Bruce na Tasman Series em 1964. O irmão de Tim, Ted Meyer, viria a se tornar um parceiro crucial na empresa. Mas o uso de Scuderia, que é italiano para estábulo e famosa por ser usada pela Ferrari, era realmente um aceno ao amigo caído. Era um lembrete de que, mesmo no mundo implacável do automobilismo, lealdade e amizade realmente importavam. Em 1966, Bruce decidiu que era hora de enfrentar o maior desafio de todos, a Fórmula 1. Este era o auge absoluto, e entrar nela era, bem, uma tarefa monumental para uma equipe tão pequena e independente. O primeiro obstáculo? O motor.
As novas regulamentações de 3 litros pegaram muitos fornecedores de surpresa. O primeiro carro de Fórmula 1 da McLaren, o M2B, foi inicialmente impulsionado por um motor Ford V8, que era basicamente uma unidade IndyCar modificada. Era pesado, pouco confiável e, honestamente, com pouca potência. Para fazê-lo funcionar, Bruce e sua equipe tiveram que ser incrivelmente inteligentes, adaptando o motor eles mesmos. Era uma história clássica da McLaren. Diante de um problema, eles engenharam uma solução. O esquema de cores do carro também era um sinal dos tempos. O M2B foi pintado de branco com uma faixa verde central. Esta não foi uma escolha de patrocinador corporativo. Era, na verdade, um esquema de cores fictício criado para o filme de John Frankenheimer, Grand Prix. O carro deveria representar a equipe japonesa Yamura no filme. Essa decisão prática e financeira deu à equipe iniciante sua primeira identidade real no cenário mundial. O icônico laranja papaya, que foi escolhido mais tarde simplesmente porque se destacava tão bem na televisão em preto e branco, ainda estava a alguns anos de distância. A temporada de estreia da equipe foi, bem, difícil. No Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Bruce conseguiu terminar em 6º, marcando o primeiro ponto do campeonato mundial da equipe. Foi uma conquista pequena, mas extremamente significativa. Mas o verdadeiro avanço veio 2 anos depois. No Grande Prêmio da Bélgica de 1968, no temível circuito de Spa-Francorchamps, Bruce McLaren pilotou seu próprio carro, o magnífico M7A, para a vitória. Foi um momento incrível. Um piloto vencendo um grande prêmio em um carro de seu próprio projeto e construção. Apenas Jack Brabham havia feito isso antes. O nome McLaren havia realmente chegado. A equipe estava, realmente em uma trajetória ascendente. Eles estavam vencendo na Fórmula 1 e dominando absolutamente a série de carros Sport Can-Am na América do Norte com aquelas poderosas máquinas laranja. Um período famoso conhecido como o Bruce e Danny Show. Bruce McLaren estava no auge de seus poderes, um piloto respeitado, um engenheiro brilhante e um líder inspirador. Então, em 2 de junho de 1970, a tragédia atingiu. Enquanto testava um novo carro Can-Am no circuito de Goodwood, a carroceria traseira de seu M8D se soltou em alta velocidade. O carro saiu do controle e Bruce morreu. Ele tinha apenas 32 anos. O coração e a alma da equipe se foram. Muitos observadores acreditavam que a McLaren, a equipe, simplesmente morreria com seu fundador. Como esse pequeno grupo de pilotos poderia continuar sem seu líder visionário? A dúvida era imensa. Mas eles haviam subestimado o espírito que Bruce havia incutido em seu povo. Seu parceiro, Ted Mayer, assumiu a liderança da equipe. Em uma reunião poucos dias após o acidente, os funcionários chocados fizeram um pacto. Eles não deixariam o sonho de Bruce morrer. Eles não apenas continuariam, eles iriam vencer. Incrivelmente, apenas 10 dias após a morte de Bruce, a equipe correu no próximo evento da Can-Am e venceu. Foi uma vitória desafiadora e emocionante. Eles seguiram em frente, impulsionados pela memória de seu fundador. A vindicação final de sua perseverança veio em 1974, com o brilhante piloto brasileiro Emerson Fittipaldi ao volante do icônico McLaren M23. A equipe venceu os campeonatos mundiais de pilotos e construtores. Foi o auge que todos eles haviam buscado, o objetivo que Bruce havia se proposto a alcançar. Eles haviam feito isso por ele. Hoje, enquanto assistimos ao mais recente míssil cor de papaya cortar as curvas, fica claro que o espírito de Bruce McLaren está mais vivo do que nunca. A busca incansável pela inovação, a atenção obsessiva aos detalhes e a sede insaciável pela vitória são todas marcas do homem que começou tudo em uma pequena garagem na Nova Zelândia. O nome na lateral do carro não é apenas uma marca, é uma promessa. Uma promessa de honrar um legado nascido da paixão, inteligência e a recusa em jamais desistir. A semente da velocidade que Bruce plantou há tantos anos se transformou em um dos maiores carvalhos do automobilismo.